E aí, galera, nesse vídeo vamos falar sobre os teoremas da progressão geométrica, beleza? Vem comigo aqui, ó. Primeiro, teoremas do termo equidistante. Então, termos equidistantes, como nós falamos nos vídeos de progressão aritmética, equidistante vem de mesma distância, ok? Então, estamos falando dos termos que possuem a mesma distância para os extremos. E na progressão geométrica, nós sabemos que os termos que possuem a mesma distância para os extremos, eles vão ter um produto igual. Como assim, professor? Igual aos extremos, né? Perdão. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Olha os extremos. Se eu somar os dois extremos aqui, que são 1 e 2, somar não, multiplicar, perdão. Se eu multiplicar os dois extremos aqui, quanto que dá 1 vezes 32? Não dá 32? Então, 1 vezes 32 é igual a 32. Vamos ver, então. Se eu andar uma casa agora para dentro, do 1 eu tenho 2. Se eu andar o 32 uma casa para dentro, eu tenho 16. Quanto que é 2 vezes 16? 2 vezes 16 também dá 32. Se eu fizer novamente isso para dentro, eu tenho que 4 vezes 8 vai dar quanto? 32. Então, toda vez que eu andar um para dentro ou tiver termos que tenham a mesma distância dos extremos, olha aqui, ó, o 16 e o 2, eles têm 1 de distância para os extremos, eles distam uma casa para os extremos. O 8 e o 4, eles ambos distam 2 casas por dois extremos. Toda vez que isso acontecer, o produto desses dois caras é exatamente igual ao produto dos extremos. Beleza? Essa é a nossa ideia. Vamos para o nosso exemplo. Em uma PG, se A8 vezes A15 é igual a 1, então o valor de A5 vezes A18 mais A3 vezes A20 menos A1 vezes A22 é. Beleza. Se você olhar aqui, o 5 do A5, ele é 8 menos 3, concorda comigo? Já o 18, ele é 15 mais 3. Então, a diferença entre eles é a mesma, tá vendo? Esse cara aqui é 3 depois desse, não é isso? E o A18, ele é 3 depois do A15. Entende ou não? Aqui, por exemplo, quando nós fizemos aqui, ó, o A3 vezes o A4 foi exatamente igual ao A1 vezes o A6. Então, percebe, ó, aumentei do 4 por 6, eu aumentei 2. Então, aqui eu aumentei 2. E aqui eu diminuí 2 do A3. Percebeu a ideia? Então, um tem que diminuir e o outro tem que aumentar a mesma quantidade para os extremos, para esses dois aqui no caso, né? Então, aqui, ó, diminui 3 e aumentei 3 para os extremos que seriam esses aqui da nossa ideia. Então, diminui 3 desse, aumentei 3 desse. Legal, professor. E agora? Significa que se são a mesma distância desses dois caras, eles possuem o mesmo valor de produto desses dois caras. Portanto, isto que está aqui nada mais é do que 1, que é o valor do produto. Beleza, professor? Aqui, este carinha aqui que é o 3, ele é 8 menos 5. Já esse carinha aqui que é o 20, ele é 15 mais 5. Percebe? É de novo, menos 5 mais 5, mesma distância. Portanto, isto aqui também vale 1. Legal, professor. Aqui, o 1, ele é 8, né? Perdão. 8 menos 7. Já o 15 é 8... já o 22 é 15 mais 7. Então, menos 7 mais 7, a distância é a mesma. Então, este cara também vale 1. Logo, a resposta da nossa questão seria, qual é o resultado dessa soma? 1 mais 1, 2, menos 1, vai dar, então, como resposta, 2 menos 1, igual a 1. Beleza? Então, é isso. Vamos lá, termo médio. 1 nono, 1 terço, 1, 3 e 9. Então, aqui a gente vai falar sobre o teorema do termo médio. Primeiro, falamos já na progressão aritmética que para existir um termo do meio, eu preciso que a quantidade seja ímpar. A quantidade de termos precisa ser ímpar, beleza? Se você notar o nosso exemplo, tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 termos nessa minha progressão, beleza? Por que precisa ter uma quantidade ímpar? Lembrando que precisa ter um cara que vai fazer o papel central. Esse cara só sobra se for uma quantidade ímpar. Se for uma quantidade par, eles vão ficar impares, né? Eles vão ficar juntinhos de 2 em 2, então não vai sobrar esse cara que vai fazer o papel do centro da progressão ou do meio dela, beleza? Ok, exemplo, questãozinha da PUC. O terceiro e o sétimo termos de uma progressão geométrica valem, respectivamente, 10 e 18. Então, vou botar aqui o terceiro e o sétimo.
Então, ficaria assim a progressão, ó. Iniciei aqui, o primeiro e o segundo iam estar aqui, não vou escrever, mas estariam aqui. Aí vem o A3, depois vem o A4, A5, A6, A7 e a minha progressão continuaria, beleza? Colocando só aqueles 5 ali que vão ser os importantes para a gente. Ele diz que o terceiro e o sétimo valem 10 e 18. Então, o terceiro vale 10 e o sétimo vale 18. Quem que ele quer na nossa questão? O quinto termo dessa progressão. Olha o quinto termo aqui, ó. Beleza? Se você perceber, ó, o quinto termo, se eu travar a progressão aqui, ó, o quinto termo não é o do meio dos 5 que estão ali travados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o terceiro, esse é o cara do meio. Beleza? Lembrando que eu sempre vou encontrar a posição do cara do meio pegando, ó, quantos caras tem aqui? 5. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu vou achar que o terceiro cara nessa sucessão vai ser o quê? O do meio. Beleza? Então, este é o terceiro cara, ele é do meio. Beleza, ele é o quê? Como é que eu vou achar ele, professor? Legal, eu já sei que o nosso carinha está ali, mas como é que eu acho esse cara, né? Como é que eu vou encontrar o valor desse cara? Beleza. O que eu estou dizendo em relação a isso? Que o termo do meio, ele sempre vai ser igual à raiz quadrada do produto dos extremos. Se eu fizer aqui 1 nono vezes 9, raiz quadrada de 1 nono vezes 9, eu vou encontrar a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 1 vale 1. Beleza, professor? Então, você está dizendo para mim que eu consigo encontrar esse A5 aqui apenas fazendo o seguinte, que o A5 vai ser exatamente igual a raiz quadrada de 10 vezes 18? Sim, perfeitamente. Vamos lá, quanto que dá 10 vezes 18? Não dá 180? E como é que eu acho a raiz quadrada de 180, né? Não sei, né? Assim, de cabeça a gente teria que fatorar, né? Então vamos fatorar aqui, vou botar aqui bem no cantinho, 180. Fatorando 180 dá 2, 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1. Tirar a raiz quadrada e agrupar os fatores de 2 em 2. Então, ó, agrupei esses dois e esse ficou sozinho. Significa, então, que a raiz de 180, que é o nosso A5, vai ser igual a 1, 2, né? 2, vezes 1, 3, vezes a raiz do cara que sobrou, que é o 5. 2 vezes 3 dá 6, vezes a raiz de 5 é 6 raiz de 5. Beleza, gente? Então é isso, vamos continuar nos exercícios. Se liga então, segundo exemplo, questão da UEL, a sequência 2x mais 5, x mais 1, x sobre 2 e continua, com x pertencente aos reais, é uma progressão geométrica de termos positivos, ou seja, todos os termos que estão aqui são positivos, legal. O 13º, olha, que é o 13º termo dessa sequência. Legal. Tá, professor, mas aqui não está falando muito sobre o termo geral, então, termo geral não, termo médio. O que vai acontecer aqui? Sempre que você tiver na sua questão 3 caras sequenciados, ou 5, ou 4, você queria pegar só 3, sempre que tiver 3 carinhas, olha, número 3, eu posso dizer que a minha sequência teoricamente pararia aqui, e este cara é o termo do meio desses 3, consegue entender? Ó, 1, 2, 3, o segundo é o do meio. Então, pelo nosso teorema do termo médio, eu sei que x mais 1 vai ser exatamente igual a raiz quadrada de 2x mais 5, que multiplica x sobre 2. X sobre 2. Para tirar essa raiz desse lado, eu precisaria levar tudo ao quadrado. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou levar esse cara ao quadrado, eu levaria o lado de cá ao quadrado também, e aí o quadrado vai cortar com a nossa raiz, ó, a raiz cortando com esse quadrado. Ficaria aqui para a gente, lembrando que o lado esquerdo aqui é um produto notável, né? O quadradinho ficou pequeno aqui, então 2 maior aqui. Beleza, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, produto notável, né? Quadrado da soma, igual 2x vezes x sobre 2, o 2 vai cortar com 2, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. Mais 5 vezes x sobre 2 é 5x
sobre 2. Se você perceber, eu tenho x ao quadrado de um lado da igualdade e x ao quadrado também do outro lado, cortando ambos, tá? Lembrando que se esse cara passar esse para cá, ele ia passar como um número negativo e ficar x ao quadrado menos x ao quadrado dando 0, tá? Então, por isso que eu já cortei. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2x para o lado de lá, para subtrair e ficar x com x, né? E deixar um 1zinho do lado de cá. Então, eu faria aqui, ó, 1 é igual a 5x sobre 2 menos 2. Se você perceber, isso é um número misto. Vou fazer 2 vezes 2. Aqui tem 2x, né? Vou fazer 2 vezes 2x, 4x. 5x menos 4x vai dar x. X sobre 2. E agora você percebe que se x sobre 2 é igual a 1, quem é x? X é igual a 2 vezes 1, né? Passei o 2 multiplicando, 2 vezes 1, 2. E achei o valor de x. Achando o valor de x, eu sei praticamente tudo que eu precisava, porque quem é esse cara aqui, ó? Se x é igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 5 dá 9. 2 mais 1 vai dar o quê? 3. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a minha progressão geométrica está 9, 3, 1. Essa é uma progressão geométrica decrescente. E a razão dessa progressão, né? Então, a razão dessa progressão vai ser o quê? 3 ou dividido por 9 ou 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 é 1/3. Beleza, então descobri que o meu Q aqui, minha razão vale 1/3. Então, agora, tendo o valor de x, tendo o primeiro termo e tendo a razão, eu consigo encontrar qualquer coisa que a questão me pedisse. E no caso, que é o 13º. Então, vamos nessa. Utilizando o termo geral, eu sei exatamente o seguinte. Deixa eu fazer um tracinho aqui, ó. Que o 13º termo, ou seja, o A13, ele vai ser exatamente igual ao quê? Ao primeiro vezes a razão elevado a 13 menos 1, que é 12. E o que eu sei dessa questão? Eu sei que o primeiro termo vale 9. E sei que a minha razão vale 1/3. 1 sobre 3. Agora é só terminar, né? Isso aqui vai ficar então, ó. O A13 vai ser igual. Concorda comigo que 9 é 3 elevado ao quadrado? Beleza. E 1/3 elevado a 12 vai ser 1 elevado a 12, que é 1, dividido por 3 elevado a 12. Olha que legal agora. Eu tenho o quê? Duas potências sendo divididas, esse em cima e esse embaixo, então duas potências sendo divididas de mesma base. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Quando eu fizer 2 menos 12, vai dar menos 10. E 3 elevado a menos 10 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 10. Beleza? E aí essa seria a resposta da nossa questão. 1 sobre 3 elevado a 10 ou 3 elevado a menos 10. Qualquer uma das duas opções seria válida. Analisando o nosso segundo exemplo, o lado, a altura e a área de um triângulo equilátero inscrito em um círculo formam nessa ordem uma progressão geométrica. A área do círculo é igual a. Beleza. Então, o que eu coloquei aqui já de cara, porque não é uma informação tão pertinente para a gente abranger nesse nosso vídeo, ok? Que o raio do círculo, que o triângulo está inscrito, se o triângulo está inscrito no círculo, o círculo está circunscrito ao triângulo. Então, o raio do círculo circunscrito, ele é L raiz de 3 sobre 3, beleza? Então, de novo, L raiz de 3 sobre 3. Então, se eu descobrir o lado, eu acho esse raio e a gente consegue achar a área do círculo. Então, a gente vai pensar em algumas coisinhas aqui nesse exemplo. Ó, primeiro, o carinha é o lado. Então, lado eu vou chamar de L, né? Porque vou precisar achar o L aqui. A segunda coisa é saber a altura de um triângulo equilátero. Então, a altura de um triângulo equilátero tem que estar na tua veia, tá? É L raiz de 3 sobre 2. E a área de um triângulo equilátero também tem que estar na tua veia. É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, beleza? Se você decorou a altura, é só você fazer a altura vezes a base, que é o lado, dividido por 2. Então, esse cara vezes esse sobre 2 dá o próximo. Beleza? Essa é a nossa ideia. Então, esses são os três caras aqui da minha progressão. Então, com eles eu consigo achar quem vai ser o quê? Quem vai ser o lado. Com o lado eu acho o raio, com o raio eu acho a área. Essa é a nossa sequência de raciocínio. Beleza. Se você notar, este cara que está aqui, ele é o quê? Ele é o termo do meio da minha sequência. Então, eu consigo dizer, por exemplo,
que, analisando já por essa parte aqui, o que eu fiz? Primeiro eu coloquei a raiz para depois elevar ao quadrado. Você não precisa ficar tanto preso nesse estágio. Então eu vou dizer que o do meio ao quadrado é o produto dos extremos, pode ser? Então, de novo, o do meio ao quadrado é o produto dos extremos. Olha aqui, o do meio, que é L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, vai ser igual ao produto dos extremos. Então tá aqui, beleza? Isso aqui vai me dar o seguinte, L ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado dá 4, igual L vezes L ao quadrado dá L ao cubo, vezes a raiz de 3 sobre 4. Olha que maneiro agora, ó. Cortei este 4 com este 4, porque ambas as frações estão sendo divididas por 4, né? Ambos os denominadores são 4. Eu tenho L ao quadrado do lado de cá e L ao cubo do lado de cá. Aqui tinha 3 L's, aqui tem 2 L's. Então, eu cortei 2 desses 3 com os 2 do lado de cá. Sobrando, então, para mim, que L raiz de 3 é igual a 3. Beleza? Tranquilo? Se eu passar isso dividindo, aqui esse raiz de 3 dividindo, poderia racionalizar e eu encontraria aqui que L seria igual a raiz de 3, tá bom? Ou eu posso pensar que 3 é a raiz de 3 ao quadrado, então se aqui eu tenho duas raízes de 3 e aqui eu tenho uma, eu corto esta uma com uma das duas sobrando lá, dando também raiz de 3 pelo mesmo motivo. Ok? Beleza? Então achei o lado como raiz de 3. Isso é o que eu queria descobrir. Porque com o lado eu acho o raio. Olha que legal agora. Quem vai ser então o raio do círculo que circunscreve o triângulo? Ele vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, que sobre 3 dá 1. Então o raio é 1. Legal, professor. E aí? Então agora é mole, porque a área do círculo ela é π, π vezes r ao quadrado. Se o r vale 1, quanto que é 1 ao quadrado? Não vai dar 1, e 1 vezes π vai dar π. Então, resposta, letra C. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, comente o que você achou sobre o vídeo e se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal para estar ajudando o professor aqui que está fazendo essas aulas com muito amor e carinho. Tá bom, gente? Então, vamos para o próximo vídeo.